Passamos agora à exposição do professor Luiz Falcão, da Universidade Federal Fluminense, O Republicanismo Adaptável de Maquiavel. Esse Maquiavel é um rapaz que faz sucesso por aqui. Está na moda ele? Ele tem Facebook? Não. Luiz, por favor. Obrigado, Marcelo. Agradeço aos organizadores, Fundação Carlos de Rui Barbosa, ao IESP. É um prazer estar aqui. É um prazer maior ainda estar nessa mesa aqui também, com 3 Maquiavéis em 6 comunicações, né? Então, estamos vencendo. Eu vou... a minha comunicação, na verdade, é um texto, na verdade é um capítulo de livro que ainda vai sair, está sendo organizado pelo Elton. E se tudo der certo, os astros conspirarem, esse ano sai. A ideia fundamental, também estou trabalhando com os discursos, também com o primeiro livro. A ideia é tentar mostrar... Deixa eu controlar o tempo. A minha ideia é tentar mostrar aqui que existe uma literatura interpretativa, uma bibliografia a respeito de Maquiavel, muito extensa, particularmente na Itália, nas últimas décadas, que tende a afirmar que há uma série de contradições inerentes dentro do chamado Livro das Repúblicas, né? É sabido que os discursos não foram um projeto que começou e teve fim simultaneamente, como nós o conhecemos hoje. Eles, na verdade, tiveram seu início com o que nós conhecemos hoje como sendo os primeiros 18 capítulos. Né? Então você teria ali o surgimento das cidades, a fundação de Roma, a ascensão da República Romana, as características da sua expansão, o ápice da República, a decadência e, por fim, a queda e a transformação numa tirania. A intérprete, então, quando ele para, ele chega no capítulo 18, escreve o Príncipe, depois ele volta e termina o primeiro livro, pelo menos. Né? Isso significa que ali tem uma unidade, existe uma unidade teórica, uma unidade conceitual de começo, meio e fim, de todos os aspectos fundamentais do que se organiza uma república. Né? Esse é um ponto de partida bastante aceito entre os especialistas. Além disso, também é bastante aceito que há nesses capítulos algumas contradições internas. Né? Eu vou só elencar 4. A minha pretensão é tentar sugerir alguma resposta plausível para uma dessas contradições internas. Né? A ideia de que ele, nitidamente, se a gente lê o texto com atenção, fica bastante claro isso, onde ele diz que Roma foi fundada por Rômulo, e alguns parágrafos depois ele diz que Roma foi fundada por Rômulo e Numa simultaneamente. Então, são 2 situações diferentes em que ele incorre. Outro problema é o papel da religião pagã na virtude cívica de Roma e o problema do cristianismo como falta de unidade. A religião é capaz de dar unidade à república ou ela retira a unidade da república. Né? A outra noção é do fato de que a segurança pública deve estar garantida no povo, como isso é possível, uma vez que o povo é também o agente que produz a licença, que produz a ausência de governo, justamente pelo seu desejo de não ser dominado. Essas são 3 características fundamentais que eu não vou me deter, 3 contradições, aparentemente, mas a mais evidente, a meu juízo, reside no fato de que ele defende, ao fim do capítulo 2º, de que uma república perfeita é aquela que possui o governo misto. Né? Então, ele reproduz os ciclos de governo dos antigos, seguindo paulatinamente o texto de Políbio, apesar de que isso é bastante controverso, porque ainda não se sabe em que medida ele teve acesso ou não ao texto de Políbio, ele não sabia grego, o latim dele também não era lá essas coisas. Hobbes sabia tudo, né? Mas o fato é que a ordem da exposição dos argumentos é muito sistemática e muito próxima de Políbio, e a conclusão para que um governo se transforme em outro, um príncipe se transforma em tirano, o tirano é deposto pelos nobres, os nobres se tornam oligarcas, os oligarcas são depostos pelo povo e, por fim, chegamos à licença.
A conclusão disso é de que há um governo misto. O governo misto é a solução à moda dos antigos, né? A composição da melhor das três partes que constituem a tripartição clássica grega. Isso está no capítulo 2. Do capítulo 3 até o fim do Livro das Repúblicas, ao 18, mas particularmente do capítulo 3 ao capítulo 8, ele discute uma república popular. Uma república popular de caráter conflituoso. Então, a dimensão popular dos tribunos da plebe, ela tem preponderância em relação à dimensão aristocrata do Senado, em Roma, e dos magistrados. Vários especialistas muito importantes dizem o seguinte, bom, aqui tem claramente uma contradição, porque se é governo misto, não pode ser república popular. Ou é democracia, ele não usa o vocabulário grego, mas podemos pensar assim hoje, ou é democracia ou é um governo misto. Isso, inclusive, leva alguns neo-romanos, né, a tratar, McCormick, por exemplo, pensa nessa chave de que o neo-republicanismo ou o republicanismo neo-romano proposto por Skinner, Petit, etc., eles estão muito mais vinculados a uma matriz aristocrática ou de governo misto, diferentemente do que estaria propondo Maquiavel, que seria uma república popular, fundamentalmente popular. O fato é que essa contradição parece ser inerente. O que eu vou fazer é tentar propor que isso, no fundo, não é uma contradição, em que uma república bem ordenada, ela precisa tanto ser mista quanto ser popular, dadas algumas circunstâncias. Então, o que eu vou tentar fazer é explorar algumas dessas circunstâncias. O que é particularmente interessante nesse ponto em relação ao capítulo 2 é o fato de que ele relaciona o governo misto ao autogoverno. Né? Então, o fato de que existem florentinos que governam florentinos, essa situação ela é mais bem defendida, mais bem sustentada, na medida em que os florentinos governem os florentinos num sistema misto de governo dentro da tripartição clássica do mundo dos antigos gregos e romanos. Tá certo? Isso faz com que exista uma determinada organização institucional dos órgãos de governo em que a defesa em relação a outras repúblicas e principados, a outras cidades, ela se torne mais eficiente. O contrabalanceamento dessas partes é capaz de organizar a religião e, fundamentalmente, a vida militar de modo mais eficiente para a defesa da cidade. Então, basicamente, a conclusão do capítulo 2 diz respeito, no texto também, eu vou detalhando, né, aqui eu não terei tempo de fazer isso, mas, basicamente, a conclusão do capítulo 2 é que, se quer governar a si mesmo, se a cidade queira ser autogovernada, é necessário o governo misto. Né? Há exceções, sim, mas são exceções que não dizem respeito às ordens políticas. Né? No caso, fundamentalmente, de Veneza. Né? Veneza era um governo misto de tendências aristocráticas, que só se manteve autônoma em relação às invasões externas porque ninguém tinha o menor interesse de ir para Veneza. Não tinha nada para se fazer em Veneza. Não dá para plantar no meio do Adriático, não tinha turismo na época, né? Eles ainda não descobriram esse setor. Então, Veneza era desinteressante. Inclusive, ela foi ocupada por causa disso. Né? A análise que ele faz, capítulo 29, livro 1 da história de Florença, quando os habitantes do Vêneto fogem da ocupação dos hunos e vão morar num lugar onde ninguém quer morar. Isso faz com que, por motivos estritamente naturais, por motivos geográficos, Veneza não se torne um lugar interessante para ser invadida. Agora, outras cidades, no caso, em alguns momentos ele relata Esparta como sendo uma versão disso, e às vezes também fala de Roma, no capítulo 2, outras cidades precisam de ter uma ordenação fundamentalmente política. Elas não podem depender do seu território, elas não podem depender da geografia, da natureza da ocupação. Porque elas estão em lugares estratégicos, lugares bons para a agricultura, lugares onde você tem um forte comércio, lugares favoráveis a uma vida industriosa, né, para usar a palavra dele. Isso significa que essa ordenação
ela deve ser mista porque o exército se torna mais eficiente, né? Ou seja, a conclusão é de que, se o governo é misto, a cidade só cai a partir da invasão. Não há nenhum motivo interno para fazer com que essa queda ocorra. E isso ele segue de perto a tradição dos antigos, né? Aristóteles, Cícero, algum Platão também, em certo sentido, e também do humanismo, pelo menos desde de Colútio Salutatis, na virada para o século XV. Interessante que ele usa uma expressão, uma palavra, que depois também vai ser usada pelo Gianotti, pelo Donato Gianotti, que é, no fundo, um sistema misto, ele se torna tão eficiente quanto mais uma determinada parte guarda a outra parte, né? Então, eu queria chamar a atenção para essa palavra, porque daqui a pouco ela vai ser importante. Então, a ideia de guardar, de tomar conta, uma ideia de vigilância, né? Que, se a gente quiser ser anacrônico, a gente pode chamar de checks and balances, né? Ou pelo menos a ideia de uma contraposição dentro do poder político. Ou seja, existe a liberdade da qual ele está tratando é a liberdade da cidade. A cidade ela é autônoma em relação a outras cidades. Para isso, basta que o governo misto seja bem ordenado. E, portanto, dado que o governo é bem ordenado, dado que temos as ordens bem estabelecidas, temos o autogoverno, né? Mas aqui surge uma aparente contrariedade. Se Maquiavel se dedica às cidades autogovernadas, repúblicas ou principados, como pode ser a solução para a servidão externa um governo misto? A resposta é justamente a conclusão parcial do capítulo. Isso é, repúblicas e principado, em suas formas puras, não têm outra senão uma breve vida. Isso significa... Isso não é Maquiavel, não, tá? Esse é o meu texto. Isso significa dizer o seguinte: se a solução para o autogoverno é as repúblicas bem ordenadas, como é que no capítulo 5 ele afirma que a melhor maneira de se garantir a liberdade é dar a responsabilidade pela garantia da liberdade no povo? Certo? Alguns comentadores, né, Francesco Bauzzi, por exemplo, chamam isso de... Isso é simplesmente uma aporia dentro do texto dele. A gente precisa aceitar que o texto dele é cheio de aporias, até por não ser um hobbes, por não ser sistemático, por não ser um filósofo que se pretende com a sistematicidade. Quando a gente entra no capítulo 3 para frente, a gente percebe já de cara que o vocabulário muda. Ele deixa de falar de que uma parte tem que guardar a outra e começa a dizer que o povo precisa ter canais para desafogar as suas vontades, desafogar os seus humores. Isso significa que existe uma determinada potência que está ali no povo, que ela precisa ter lugar institucional para poder reagir, para poder dar conta de produzir as suas leis. E isso aconteceu por acaso em Roma, quando da criação dos tribunos da plebe. Ou seja, o mesmo motivo que levou à ordenação do governo misto também levou o povo a querer desafogar a sua ambição. Nós temos, então, um mesmo agente político, né, considerado como, digamos, um segmento, né, é difícil falar em classe, mas, né, ele chama de... Né, ele não dá um nome generalista para isso, quando ele fala, ele só identifica, é o povo. O mesmo segmento possui tanto a responsabilidade, por acaso, de ordenar o governo misto, quanto de transformar uma república mista numa república popular. O problema fundamental disso é de que o povo é justamente aquele agente que se caracteriza pelo fato de que ele não quer ser dominado. E quando ele retira, quando ele depõe os nobres do poder, ele justamente produz a ausência de governo. Ele produz a licença. Então, há uma ambiguidade muito grande no papel do povo, nesse caso. Porque ele é responsável por evitar a tirania, mas ele é incapaz de ser o responsável por garantir, sozinho, o bom ordenamento das repúblicas. Certo? Isso significa dizer, então, que, dado a vontade do povo, dado o humor do povo de não querer ser dominado, nós precisamos identificar duas dimensões da liberdade. Uma dimensão é a liberdade. Isso já foi bastante discutido, mas nesse ponto aqui vou retomar rapidamente. Uma dimensão é da liberdade da cidade,
que a autonomia em relação a outras cidades. Ou seja, isso significa que para florentinos governarem florentinos, é necessário que o governo seja misto. Ou seja, a ruína só ocorre, nesse caso, ela não ocorre por nenhum motivo de invasão. De outro lado, é necessário pensar a liberdade dentro da cidade, às vezes chamada também de liberdade do cidadão. Ou seja, já estou caminhando. Ou seja, a liberdade do povo em relação ao desejo dos grandes. Isso significa que o povo reage à invasão externa quando os grandes têm os seus humores bem estabelecidos. Ou seja, é a dinâmica dos humores entre o povo que não quer se deixar dominar e os grandes que querem dominar o povo, que faz com que essa república precise se tornar mista quando ameaçada externamente, ou mais popular quando essa ameaça não existir. Porque quando a ameaça externa não existe, ocorre que os grandes, sim, são aquela camada da sociedade que mais tem o desejo, o humor de dominar o povo. Isso significa que o povo reage aos grandes quando não estão ameaçados externamente e reage às ameaças externas quando essas ameaças existem. Isso significa que existem duas situações fundamentais. Dado uma determinada circunstância, e aí a palavra dele é fundamental, particularmente no capítulo 15 do Príncipe, né? Dado a necessidade, dado uma determinada necessidade, os humores se comportam de determinada maneira. Dada a necessidade de uma invasão externa ou não. Dada a necessidade de uma determinada cidade se organizar de modo tal que ela seja capaz de se defender de uma invasão externa, o regime se estreita, o regime se torna mais aristocrático e, portanto, se torna mais misto. O que é perfeitamente compatível com uma situação na qual ele descreve da ditadura romana, na qual as ameaças externas são tão grandes em que é necessário uma centralização de poder no comando militar. Então, assim, não é coincidência a existência de uma ditadura em períodos de crise externa. Uma ditadura romana em crise externa. E aí sim, o povo ele diz isso dessa maneira, né? O povo segue a vontade de defesa da cidade na medida em que ele segue a vontade dos grandes de manter o domínio sobre a sua própria cidade. Isso significa que existe uma hierarquia. A conclusão do texto é essa. Existe uma hierarquia nas prioridades da liberdade. É verdade, primeiro, que a liberdade do cidadão não existe sem a liberdade da cidade, e a liberdade da cidade não existe sem a liberdade do cidadão. Agora, para a existência lógica da liberdade do cidadão, é necessário que a cidade seja primeiramente autogovernada. E o exemplo clássico disso são as colônias de Roma, ou as colônias que ele discute no próprio Príncipe. Não há liberdade nem da cidade e nem de nenhum cidadão. Quando um determinado território é ocupado ou pela República de Roma ou por um príncipe qualquer. O que significa que a possível aporia entre um governo misto e uma república popular, ela pode ser diluída se a gente perceber que, na verdade, a república ela não precisa nem ser completamente mista, nem ser demasiadamente rígida a ponto de suas instituições mistas não poderem se alterar, e nem o seu governo popular democrático ser demasiadamente rígido que leve a própria cidade à licença. Ela precisa ser adaptável. As instituições precisam estar em função, precisam estar adaptadas à dinâmica dos humores da cidade, para que, dada uma ameaça externa, ela saiba se defender, dada a ausência de ameaça externa, o povo seja capaz de se defender do avanço dos grandes. Eu fico por aqui, agradeço a atenção, muito obrigado.